E aí, tudo bem? Olha só, nesse vídeo a minha pretensão é te ensinar a somar e subtrair frações. Eu sei que tem muita gente aí na internet ensinando macetes para poder fazer isso aqui de forma mais rápida, mas eu sou old school, eu prefiro te ensinar o jeito tradicional, e esse método vai funcionar se você precisar fazer essa soma com letras, com expressões, até com função seno, se você quiser. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O negócio é, quando a gente vai somar ou subtrair frações, se os denominadores são iguais, tudo fica mais fácil. O que é que eu quero dizer? Se a gente está somando, por exemplo, 2 sobre 7 mais 1 sobre 7, como o denominador é igual, então a gente repete o denominador e soma a parte de cima. 2 mais 1, 3. Beleza? A mesma coisa vale para a subtração. Se você tem 4 sobre 5 menos 2 sobre 5, você repete o denominador e subtrai a parte de cima. 4 menos 2 dá 2. Quando os denominadores são iguais, aí funciona. Mas quando os denominadores não são iguais, que é esse caso aqui, a gente precisa fatorar, calcular o MMC, reescrever os numeradores e aí sim fazer as operações. É muita coisa, né? Deu umas 3, 4 etapas, mas eu vou te ensinar cada uma delas. Primeira coisa, o que é esse negócio de fatorar? A gente vai pegar cada um desses denominadores e vai dividi-los tudo junto. Parece uma bagunça, mas tem sentido. Olha só, a gente vai pegar o número 15, o número 3 e o número 5, que são os nossos denominadores, e a gente vai dividi-los de uma forma coletiva, vamos dizer assim. Mas dividi-los pelo quê? A gente que escolhe pelo que a gente vai dividir. E essa escolha tem que ser feita dentro dos menores números primos possíveis. Se você não está ligado o que são os números primos, são aqueles números que só são divisíveis por 1 ou por eles mesmos. Como, por exemplo, esses números aqui que eu estou colocando aqui embaixo. 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. Então a gente vai começar dividindo pelos menores números primos. Qual é o menor número primo que a gente tem aqui? É o número 2. Então se você for dividir, por exemplo, o número 15 por 2, vai dar 7,5. E você não pode usar essas divisões que são quebradas. Você precisa de divisões inteiras. Então, nesse caso, a gente vai ter que utilizar o próximo número primo, que vai ser o número 3. Quando a gente começa a dividir por 3, 15 dá para dividir? Dá. 15 dividido por 3 nos fornece 5. O número 3 dá para dividir? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. O número 5 dá para dividir? Não dá. Então, a gente repete o número 5 e deixa ele aqui quieto. Ah, mas por que ele vai ficar quieto? Porque na próxima oportunidade a gente vai dividir. Olha só, essa coluna aqui do meio, essa parte aqui do meio, já está resolvida. A gente já chegou no número 1, que é o nosso objetivo. Aí agora a gente tem que continuar dividindo essas outras duas colunas. Dá para dividir por 3? Não dá. Então a gente pega o próximo número primo, que é o número 5. 5 dividido por 5 dá 1. Já tem 1 aqui no meio, e 5 dividido por 5 dá 1. Agora a gente finalizou a nossa fatoração. Todos os nossos denominadores já foram divididos e a gente chegou no final, que é esse número 1 aqui em cada uma das colunas. Tá, mas qual é o nosso MMC? O resultado da fatoração é a multiplicação desses números que estão aqui, os números que a gente usou para dividir. Então, 3 vezes 5 dá 15. Esse é o resultado da fatoração e é o nosso MMC. Então aqui a gente já cumpriu duas etapas. Nós fatoramos e nós descobrimos o nosso MMC. Agora o que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai reescrever a nossa operação geral aqui. Olha só, o número 15 é o nosso MMC. Ele vai funcionar como o denominador comum a todas as frações. Lembra que no início eu te mostrei que se os denominadores são iguais, a gente pode fazer a operação na parte de cima? Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui. O 15 vai ser o número que a gente vai usar para deixar todos esses denominadores iguais. Só que, se a gente muda a parte de baixo de uma fração, a parte de cima também tem que mudar. As frações representam proporções, divisões, então a gente precisa corrigir. Olha só, o nosso primeiro caso é 1 sobre 15. O nosso denominador atual é 15, então eu não preciso fazer nada com esse número 1. Só que aí, quando a gente chega na nossa segunda fração, nós temos 2 sobre 3. Então, para corrigir essa proporção, olha o que a gente faz. A gente pega o número 15, divide pela parte de baixo e multiplica pela parte de cima. Vou repetir.
A gente pega o número 15, que é o nosso MMC, e a gente vai dividir pela parte de baixo, e esse resultado a gente vai multiplicar pela parte de cima. 15 dividido por 3 dá 5. Esse 5 a gente vai multiplicar por 2, que dá 10. A gente dividiu o número 15 por 3 e o resultado a gente multiplicou pela parte de cima. Esse é o jeito de corrigir a proporção da fração. Vamos fazer isso com a nossa terceira fração, ó. Menos 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1 continua sendo 3. E assim a gente finalizou a nossa última etapa. A gente conseguiu corrigir a proporção de todas essas frações. Agora é só a gente operar a parte de cima. Olha só, nós temos 1 mais 10, que dá 11, e 11 menos 3, que dá 8. 8 sobre 15 é a resposta da nossa questão. Pessoas que entendem de matemática olhariam para essa conta e iam dizer de cara que o MMC é 15. E está tudo certo. E por mais que existam caminhos mais curtos para fazer isso, eu prefiro te ensinar pelo método tradicional, de pegar os denominadores, fatorá-los, descobrir o MMC e corrigir as frações para aí sim fazer as operações e chegar no resultado. Porque esse método você vai conseguir utilizar em situações diferentes que você pode se deparar dentro da matemática. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembre de se inscrever aqui no canal. Todo dia eu trago uma questão diferente de matemática, então volte aqui amanhã que eu estarei te esperando. Até mais!